Olá, tudo bem? Voltamos a mais um resumo deste livro, Os Mensageiros. Agora o capítulo 17, que se chama O Romance de Alfredo. Nesse capítulo, dando continuidade ao capítulo anterior, onde André, Aniceto e neste posto de socorro eles encontram Alfredo em Ismália. E o André descobre que somente Alfredo é o dirigente. E que Ismália não vive com Alfredo, mas ela estava visitando aquele local provisoriamente. Mas, para quem viu o nosso vídeo anterior, nós falamos da situação onde eles encontram um lindo quadro. Até deixei a imagem do quadro, né, da réplica de Paris, que existe em Paris, de Bonnat. Sonho esteve no local e quando viu o quadro, achou que teve um grande sonho e replicou o quadro. E agora eles estão em conversação com o Alfredo, com o Ismália, e o André agradece a forma como ele foi recebido, que ele estava em um castelo e ele estava sendo recebido e recepcionado. Eles se alimentam de algumas frutas, serviços com fidalguia, né? Como um castelo normalmente ele oferece. Ceto pergunta a Alfredo como é que estava a situação, né, deste posto de socorro, como é que estava a situação das pessoas. E é interessante que o Alfredo ele narra a seguinte questão: o presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo, menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Fala para os visitantes. Vejam que interessante. A produção de alimentos, de remédios, estava sendo absorvida integralmente e eles estavam com muitas necessidades. Eles tinham mais de 500 cooperadores, mas não estava sendo suficiente. Eles estavam num momento de incontáveis sofrimentos em massa e todos os suprimentos que eles tinham estavam acabando, sendo absorvidos pelas multidões, pela massa que necessitava de alimentos, de remédios. Que esse momento da humanidade, em 1944, então vejam que essa situação que nós estamos vivenciando agora, né, pós-pandemia, com tantas dificuldades, com tantos problemas psicológicos, com patologias, né, como a esquizofrenia, como a depressão, que é a doença do século, com inúmeras crianças portadoras de doenças mentais, dificuldades, limitações, fazem parte desse processo. O André Luiz, desse livro para o Chico Xavier, essa situação já estava tormentosa. E nesse diálogo, nessa situação toda, o pergunta mentalmente, ele já estava com essa dúvida, por que a Ismália não podia ficar junto com o Alfredo? E o Alfredo, minha esposa e eu temos um divino compromisso de união eterna, mas ainda não mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu, realidade humana. É muito interessante quando ele começa a contar a mensagem, a lição dele com a Ismália, o Alfredo e a Ismália. E ele nos conta a realidade humana, o que temos visto em muitas situações e como aconteceu com ele. Ele fala, eu vou contar para vocês porque também tem uma finalidade pedagógica esse ensinamento. Que os dois eram casados na terra, tiveram a bênção de ter 2 filhinhos, muitos negócios, e tinha um sócio. Ele tinha um sócio com quem ele tinha muitos negócios. E esse sócio sempre estava atrás de Ismália, cortejava Ismália,
mas ela nunca deu atenção, ela nunca e também nunca relatou ao marido para que não prejudicasse os negócios que eles mantinham juntos. E ela sempre sofreu em silêncio. Conta o Alfredo, que muito embora aquela felicidade, eles tinham uma felicidade muito grande, os dois, os filhos, mas esses amigos que tinham, de certa forma, inveja e queriam prejudicar. Como esse sócio do Alfredo não conseguiu seu intento, que era realmente cortejá-la, desviá-la do seu caminho, do matrimônio, ele passou de forma obsessiva a criar situações, a criar em conversas com o Alfredo, a criar ideias, a incentivar o ciúme. Vejam como é importante o controle do ciúme, porque o ciúme nos leva em processos obsessivos. E começou a criar situações, a plantar coisas negativas na mente dele. E o Alfredo se deixou levar. E ela foi vítima da maldade. Mas, como isso foi tempo em tempo, e ele diz: minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha um inúmero interesse em comum. No campo monetário, minha esposa sofreu em silêncio a perseguição por alguns anos consecutivos. E não tendo êxito, o que esse companheiro, esse amigo do Alfredo fez? Ele armou uma situação, deu dinheiro para funcionários, comprou pessoas e ele simulou uma situação como se a Ismália estivesse traindo o esposo. E ele colocou mesmo um homem de plantão perto do quarto da Ismália. E quando o Alfredo chegou, esse homem saiu correndo, deixou um chapéu. E o Alfredo, e ela pediu perdão, ela implorou, disse que era mentira, mas o Alfredo não foi averiguar a situação. O que o Alfredo fez? O Alfredo simplesmente ficou ensandecido pelos ciúmes e expulsou Ismália de casa, devolveu Ismália aos seus pais. E enfurecido, louco, não quis perguntar para ninguém o que tinha acontecido. Mudou-se, ficou 3 anos fora do país com os 2 filhos. Deixou os negócios e ficou com os filhos, educando os filhos e nunca mais quis saber de Ismália. Em certo tempo, após uns 2 anos, ele recebeu uma carta muito curtinha, dizendo que Ismália havia sofrido e de muita dor, muito sofrimento, solidão, sem o esposo, e ela acabou adquirindo a tuberculose e havia falecido de tuberculose. E ele, os filhos, educou os filhos sempre na solidão. E nunca averiguou e nunca perdoou sua esposa. Mas, passados muitos anos, esse seu amigo, já no leito de morte, chama Alfredo e lhe conta a verdade. Lhe pede perdão, porque ele havia simulado toda aquela situação. E, na realidade, Ismália era uma vítima da maldade desse amigo do Alfredo. Mas ela já havia falecido e haviam passado muitos anos. Evidentemente, o Alfredo não perdoou seu amigo. Quando ele quis voltar para a fazenda dos pais de Ismália para recompensar de alguma forma o que havia acontecido, ele morreu no caminho e também desencarnou numa condição muito difícil espiritual, porque imaginem, meus irmãos, corroído pelo ciúme durante anos. O Alfredo ficou uma solidão, numa situação muito triste. E ele acabou provocando a tristeza não somente em Ismália, mas nos filhos e todos que se privaram da sua presença por conta do ciúme. E ele conta que ele desencarnou em situação muito difícil. Como a Ismália era bondade, ele diz: não preciso dizer que recebi de Ismália
todo o amparo que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. E minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar minhas lutas. Vejam, meus irmãos, que bênção! Muito embora todas as situações vivenciadas, eles não podem ainda estar juntos, mas ele tem o apoio, o amparo e mensalmente a presença da sua amada junto dele para lhe dar forças para continuar dirigindo o campo da paz. Essa casa de socorro que a Ismália foi advertida pelos superiores sobre a necessidade do esforço e solidão do Alfredo. Estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Vejam, meus irmãos, que lição linda, fantástica. Evidentemente, o amor supera todas essas dificuldades e as diferenças, mas a atitude do nosso irmão Alfredo deve ser reparada com a necessidade da separação e da solidão. Mas a bondade divina jamais o desampara. Permite que Ismália o visite, que Ismália esteja perto dele, dando forças e dando amparo e dando esperança. E assim fazem conosco os nossos amigos espirituais, os nossos mentores. Nos momentos difíceis, eles estão do nosso lado, nos amparando. Muitas vezes nos carregam no colo. Fica a lição fantástica. Que vocês leiam, assinem o canal. Que Jesus os abençoe.